quero que você abra sua Bíblia comigo em Oséias, capítulo 6. E com certeza tem Oséias na sua Bíblia, meu irmão. Está aí. Só para te dar uma direção, você vai encontrar Oséias entre Daniel e Joel. Aleluia. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Deixa aí no telão. Tem duas palavras aí que são interessantes nesse texto. A primeira palavra é tornemos, que tem o sentido de voltar mesmo. Vinde, voltemos para o Senhor, nos voltemos para Deus. E no final, essa versão diz atará, mas talvez na sua versão diga ligará. Na verdade, essa palavra no original está dizendo o seguinte: enfaixar. É como se Deus estivesse falando através de Oséias, que Ele é aquele que faz a ferida, mas ao mesmo tempo Ele também faz o curativo para curá-la. Amém? Esse é um dos textos mais assim intrigantes da palavra de Deus. É como quando a gente lê lá em Eclesiastes, Salomão dizendo que é melhor estar numa casa onde há luto do que estar numa casa onde há festa. Não é intrigante? Como é que alguém pode preferir, achar melhor estar num velório do que numa festa? Porque quando você vai para uma festa, aquilo é tão momentâneo, você está festejando uma alegria, uma conquista, mas é um momento. Mas quando você vai a um velório, você olha para aquela pessoa ali morta e você começa a refletir sobre a tua vida. Você começa a ter a consciência de que aquele é o teu fim também e de que você precisa mudar algumas coisas para que no dia que o seu fim chegar, você parta bem com Deus. Então, eu penso que a Bíblia, em alguns aspectos, ela pode ser intrigante. E às vezes um texto como esse pode até parecer sem lógica, mas na verdade ele tem muita lógica e ele traz muitos ensinamentos para a gente. Agora, realmente, olhando para esse texto intrigante que diz que Deus fere, que Deus faz a ferida, que Deus despedaça alguém para depois restaurá-lo, pastor, realmente Deus fere? Deus pode ferir alguém? Deus causa feridas em nós? Por quê? Com que propósito Deus faria algo assim? E a verdade é que nós podemos ver aqui que a Bíblia afirma isso, não há uma dúvida, não é uma pergunta, é uma afirmação de que Deus nos fere. Não há dúvida de que Deus pode então nos causar feridas. Mas se Deus é bom, pastor, por que Ele faria isso? Se Deus é bom, então por que Ele nos permite passar por momentos difíceis? Tem gente que está dizendo, se Deus é bom, por que tem tanta coisa ruim na humanidade? Tem tanta desgraça, tem tanta destruição? Um dos fatores é porque as pessoas não estão buscando Deus. Um dos fatores é porque as pessoas não estão se entregando realmente a Deus. Nós queremos as bênçãos de Deus, queremos a salvação de Jesus, mas não se esqueça, a Bíblia diz que Jesus é Salvador, mas é Senhor. Você não pode querer ser salvo sem antes se entregar e dizer, Deus, eu submeto toda a minha vida ao teu comando. Tudo que eu tenho, o que eu sou, minha família. Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você submete a sua vida a Deus, então você tem a conclusão de que você também pode ser salvo e pode ter a sua vida transformada por Ele. Mas se Deus é bom, então Ele faz feridas. Nós vamos entender isso melhor no decorrer dessa mensagem, porque nós precisamos buscar compreensão e a revelação correta quando lemos a palavra de Deus. Tem muita coisa na Bíblia que você precisa orar e dizer, Deus me mostra, me revela, fala comigo sobre o que o Senhor está me dizendo aqui. E eu quero te falar no início dessa mensagem que um dos propósitos claros de Deus em nos ferir
é nos trazer para mais perto dele. Infelizmente, meus irmãos, o ser humano é um ser que busca mais a Deus quando está com problema do que não está com problema, do que quando não está. Aí ele ora e diz: Deus, faz isso na minha vida, me dá essa bênção, faz essa coisa, e ora. Quando Deus faz, ele some da igreja, ele some do grupo de crescimento, da célula, ele deixa de servir com a excelência que estava servindo antes, mas quando o cinto aperta e a dificuldade vem, é o primeiro que vai orar de madrugada, que vai jejuar, que vem para o culto, para o amanhecer com Cristo 6 da manhã, ele vem, porque ele está querendo se livrar daquela dor. Então, as dificuldades, elas nos fazem procurar a Deus. Tem muita gente aqui, que no tempo da bonança, você estava maravilhosamente bem, você não se interessou em buscar Deus. Mas quando a vida começou a mudar, você começou a entender, porque, meu irmão, o ser humano vai entender uma hora ou outra que ele precisa de Deus, ele necessita de Deus na sua vida. Então, esse é um dos propósitos claros. Oséias está dizendo assim: vinde e voltemos ao Senhor. Irmão, quem volta não é alguém que já veio. Vamos voltar naquele restaurante que a gente comeu domingo, comida boa, vamos voltar lá. Se você volta é porque você já foi. Oséias está dizendo: venham e voltemos para Deus. Ele estava falando aqui com o povo de Israel. Ele estava falando aqui com o povo de Deus. Ele estava dizendo: gente, vocês já buscaram Deus, voltem a buscar Deus, porque essa situação só vai mudar quando vocês voltarem a buscar o Senhor. Então quem volta é porque já veio, já foi. E Oséias estava falando com aqueles que já estiveram perto, mas que hoje estão longe da comunhão com Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, que já serviram a Deus conosco, mas que hoje estão por algum motivo, às vezes motivos tão bobos, mas são pessoas que hoje estão longe da presença de Deus. E lendo o texto de Oséias, desde o capítulo 5, só ouça, você não precisa abrir, mas o versículo 15 do capítulo 5 diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Deus está falando com o povo: estando eles angustiados, cedo me buscarão. Aquele povo, o povo de Israel, havia se misturado com outros povos. Eles eram um povo separado, um povo exclusivo para Deus, mas eles começaram a se casar com mulheres de povos idólatras. Então, vamos dizer que é alguém que se casa com alguém que não serve Jesus. Você quer casar a todo custo, e você então vai buscar pessoas fora da igreja, pessoas que não amam Jesus. Eu vou te falar, quando você casar, você vai ter conflito, porque ou você faz o que ele quer, ou por um milagre de Deus ele vai fazer o que você está fazendo. Mas pela minha experiência, a maioria que se casa com ímpio, com gente que não quer nada com Deus, são pessoas que com o tempo deixam de servir a Deus também. Isso estava acontecendo no meio do povo, porque eles adoravam o Senhor, mas de repente eles começaram a levantar altares dentro de casa para outros deuses, que eram das esposas que eles tinham adquirido no meio de outros povos. E Deus então falou: isso aqui está errado, esse povo está se corrompendo. Havia corrupção na política, havia corrupção de uma forma geral no meio do povo. E Deus então usou Oséias para trazer um despertamento, dizer: gente, isso está errado, vocês estão se desviando da rota. Oséias 6:1, nós acabamos de ler, o versículo 2 diz: depois de 2 dias, vinde e voltemos ao Senhor. Depois de 2 dias ele nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Oséias está dizendo: venham, vamos buscar novamente a Deus, porque ele vai nos renovar e mudar toda essa situação das nossas vidas. E ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Meu irmão, você não conheceu Jesus no dia que você se entregou, levantou sua mão,
e obedeceu a um chamado, a um apelo. Quem quer receber Jesus como Salvador? Você levantou sua mão. Na verdade, você não conheceu, você começou a conhecer Jesus ali. A tua caminhada com Deus começou ali. Eu quero te dizer que Deus é maravilhoso. E você nunca vai conhecê-lo totalmente, a não ser quando você estiver diante dele, na eternidade. Mas aqui nessa terra, nós precisamos não só conhecer, mas prosseguir dia a dia em conhecer a Deus. O cristão, ele caminha conhecendo a Deus dia a dia e também diante das circunstâncias da sua vida. Nós vemos Deus falando claramente de Oséias, em Oséias, dentro de um contexto que envolve a realidade de um tempo. Muitos oram e acham que não precisam mais continuar orando depois que a bênção vem. Buscam e acham que não precisam continuar buscando. O que diria Daniel, que orou por 21 dias até que o anjo trouxesse a resposta que ele esperava? O que poderíamos dizer de Jesus, que se preparou 30 anos para um ministério de apenas 3, mas que impactou toda a humanidade? Meu irmão, muitas vezes nós temos a ilusão de que correr mais é a resposta. Está faltando dinheiro, eu tenho que trabalhar mais. Eu tenho que fazer mais, eu tenho que produzir mais, eu tenho que correr mais. E você então se torna um cara desesperado. Temos que ser proativos, temos que trabalhar. Mas se você parasse antes de sair de casa para orar, e se você gastasse um tempo de oração, muitos dos seus problemas seriam resolvidos antes de você sair para a rua. Mas tem gente que não, que acha que é na sua força, é no seu braço, é no seu conhecimento. Eu quero te falar, meu irmão, tem coisa que só vai acontecer na sua vida debaixo de oração. Jesus mesmo disse que havia uma casta, uma espécie demoníaca que só poderia sair com jejum e com oração. Tem coisas que a gente precisa buscar, que a gente precisa orar. Não adianta pedir socorro para o teu pai e para a tua mãe. Não adianta pedir socorro para o teu melhor amigo. É bom ter alguém para a gente abrir o coração, para a gente pedir oração. Mas eu vou te falar, eu tenho chegado à conclusão na minha vida de que tem coisas que eu só posso mesmo me apelar para Deus. Eu preciso que Deus me ajude para que eu vença isso. Então, não é correr demais, é orar mais, para que Deus te ajude. A pregação de Oséias tem como ponto de partida uma experiência dele pessoal, profunda com Deus, que se tornou para ele um símbolo. Oséias nos apresenta a relação entre o Deus, que é sempre fiel e cheio de amor, e seu povo, que o abandonou e preferiu correr ao encontro dos ídolos, se corrompendo com a idolatria. Oséias está dizendo, tudo o que temos passado é o Senhor tentando nos trazer de volta. Voltemos ao Senhor. Talvez a situação que você está vivendo hoje na sua vida, se não foi plantada por você, porque tem muita gente culpando Deus sobre coisas que Ele mesmo fez de errado e está colhendo a consequência. Deus falou para você, não casa, essa não é a pessoa certa, você insistiu e casou, você sabe o que aconteceu depois. Não investe nesse negócio, não é a minha vontade para a tua vida, deu errado, Deus falou. Mas eu penso que tem certas coisas da nossa vida que é Deus permitindo para nos tratar. É Deus permitindo para nos chamar de volta. Eu vou te dar uma ilustração que para mim é uma das mais preciosas, sobre o pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas, ele cuida daquele rebanho e ele tem um cajado com a ponta redonda, que é para puxar a ovelha que está saindo do caminho pelo pescoço. E ele tem a outra ponta que é a vara. Nós até temos aqui um cajado desses. E a outra ponta é para a ovelha muito rebelde, então ele vai dar umas batidas nela mesmo, para ela voltar para o caminho. Só que tem ovelhas que são tão rebeldes que não se submetem a nada, elas querem sair do rebanho. O que é que o bom pastor faz? Ele pega aquela ovelha e com o cajado ele quebra as pernas dela. É isso que ele faz. Ele quebra, literalmente, ele quebra os ossos das pernas da ovelha,
Em seguida, ele pega aquela ovelha e ele coloca talas nela. E ele enfaixa, para que aquele osso quebrado cicatrize. Depois que ele faz isso, ele põe a ovelha no ombro. Então ele passa a andar com ela até que ela fique curada. Ele põe a ovelha aqui e ele vai conduzindo o restante do rebanho. Mas a ovelha rebelde está aqui, ó. Quando o tempo certo se passa e as patas delas se curam, ele então tira as talas e põe a ovelha de volta no meio do rebanho. Mas essa ovelha que foi ferida pelo pastor, mas também que foi curada por ele, agora não quer mais ir embora. Por quê? Porque ela se acostumou com o pastor dela. Ela se acostumou com o cheiro dele, com a voz dele, com o jeito dele de andar. E agora essa ovelha ela não quer mais ir embora, porque ela passou a amar o seu pastor. Eu vou te falar, existe um segredo nisso, porque filho, a gente corrige, não é? Briga, diz não, mas ele ainda nos ama. Enquanto quando a gente não corrige, muitos deles se tornam rebeldes e desafiam pai, desafiam mãe. Mas quando você exerce o cuidado, é aí que eles se achegam, porque eles se sentem amados. Existe um cuidado no amor, e muitas vezes esse cuidado de Deus tem que ser ferindo, para que você tenha um tempo de cura perto do Pai, para que você se acostume com Ele, não queira ir para longe dEle. Por que o pastor faz isso? Para que a ovelha não se afaste a ponto de se perder do rebanho, para protegê-la dos predadores. Se uma ovelha sai do rebanho, ela pode ser morta por um urso, por um leão, picada por uma cobra. E nós precisamos então entender que isso se faz por amor, para que se acostume com Ele. Interessante Jesus dizer que um dos principais mandamentos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Irmão, você pega a Bíblia, está lá em Mateus 22:37, Deus dizendo que um dos maiores mandamentos, o mais importante é: ame o Senhor com tudo que você tem. Aí você pensa, será que Deus tem complexo de rejeição? Será que Deus é carente? Será que Deus tem problema com paternidade, né? E Ele tem necessidade de amor? Deus precisa do nosso amor? Irmão, eu quero te dizer, por mais que isso nos doa, Deus não precisa de nós. Deus é autossuficiente. Ele não precisa. Então por que Deus diria: me ame acima de tudo, me ame com toda a sua vida e seu coração? Ele disse isso para nos proteger. É o que um pai, quem é pai aqui? Levanta a mão aí, mãe, pai, mãe. Não é assim que você faz com seu filho? Meu filho, olha, não deixa ninguém tocar em você. Escuta o que papai está falando, ninguém toca no seu pintinho. Não é assim? Não deixe ninguém tocar. O filho vai crescendo, você já diz o seguinte: filho, se alguém te oferecer droga na escola, não aceite. Escute o que seu pai está dizendo, sabe por quê? Seu pai é seu melhor amigo. A voz que você tem que ouvir é a minha. Por que você faz isso com o filho? Porque você quer ser amado? Não é só por isso. Você faz isso com o filho porque você quer proteger. Filho, não pula na piscina, você não sabe nadar ainda. Você está falando aquilo por amor, para proteger. É o que Deus está falando. Me ame, ouça a minha voz, entenda o meu amor por você, porque eu sou o seu melhor amigo. Você não vai encontrar um amigo melhor do que eu. Você tem que me amar para a sua proteção. O que me faz ser fiel à minha esposa não é só o amor que eu tenho por ela, mas é primeiro o amor que eu tenho por Deus. Eu posso estar em algum lugar um dia em que minha esposa não vai estar me vendo. Por que eu vou ser fiel ali? Porque eu a amo, mas principalmente porque eu sei que os olhos de Deus estão sobre mim. Porque eu sei que Deus me ama e Deus não quer isso para a minha vida. Então, se eu amo o meu Senhor, como o livro do Luciano Subirá que eu estou lendo, estou terminando agora, até que nada mais importe. Ele disse: Deus, o Senhor quer que eu te ame quanto? E Deus falou para ele: Luciano, até que nada mais importe. Paulo disse: eu tenho por perda todas as coisas por amor a Cristo Jesus.
Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele me domina, Ele me governa. Esses dias, num tempo de devocional na minha casa, eu fui confrontado pelo Espírito Santo. Ele me perguntou: Heber, como você avaliaria o teu nível de entrega a Deus? Para mim, como você avaliaria o teu nível de entrega? Você se considera entregue nas minhas mãos? Você se considera realmente rendido? Eu parei para pensar, meus irmãos. E muitas vezes nós cristãos estamos cheios de ofensas e cheios de coisas, porque a nossa vida ainda é mais importante do que a vida de Deus. Porque se você deixa de vir à igreja porque alguém não falou com você direito, é porque de alguma forma você é mais importante para você do que o reino de Deus. Um cristão que se ofende demais é um cristão que ainda não entendeu que a sua vida não é o que é mais importante, mas o que é mais importante é o propósito pelo qual você vive, que é expandir o reino de Deus na face da terra. O seu propósito é maior que você, meu irmão. O seu propósito é maior que seus sonhos. O seu propósito como cristão é maior que tudo na sua vida. É maior até que família. Jesus disse: aquele que não aborrecer pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. Tem horas que, se for preciso fazer uma escolha, Jesus é a escolha mesmo. Ele é a escolha. Quantos pais que não concordaram com a conversão dos seus filhos? Eu conheci alguns. Nós precisamos entender que temos um propósito, e esse propósito ele é maior que tudo. Pastor, então Deus quer me dominar? Não, você tem o livre-arbítrio. Deus não quer que você o busque por obrigação. Deus quer que você o busque porque você quer buscá-lo. Eu não quero que o João Pedro me ame porque eu dou brinquedo para ele. Eu amo meu pai porque ele me dá brinquedo. E se eu não puder dar brinquedo para ele? Eu quero que mesmo assim ele me ame, ele queira estar comigo. Pastor Luciano conta que deu um videogame para o filho, e na época era o lançamento do PlayStation, e esse menino ficou assim numa euforia tão grande, o filho dele, numa alegria, e pulou. Só que ele disse que ele viajava para pregar, e quando ele voltava para casa, o filho vinha, e quando ele abria a porta, o filho estava lá, pulando. Papai chegou, voltou para casa, papai, e pulava ele e a irmãzinha. Mas aí ele deu esse videogame para o menino, e um dia ele voltou para casa e só quem apareceu na porta foi a filha, o filho não apareceu. E ele disse: cadê meu filho, Israel? Ele gritou lá de dentro: peraí, pai, que eu estou quase fazendo um gol, quando eu fizer eu vou. Aí ele disse assim: meu Deus, fui trocado por um videogame. Pior besteira que eu fiz na minha vida, fui trocado por um videogame. Tem gente que está trocando Deus por brinquedos. Está trocando a importância da presença de Deus na sua vida por coisas. Por coisas materiais. Eu vou te dizer, meu irmão, é interessante como as coisas materiais deixam a gente na mão. Elas quebram, elas dão problema, você tem que levar para manutenção, mas eu quero te dizer que Deus nunca dá problema. Deus, Ele é perfeito, Ele é bom, Ele te ama em qualquer circunstância, Ele quer te abençoar, Ele quer mudar as coisas na sua vida em qualquer circunstância. Por que Deus quer que nós o amemos? Para que nós sejamos referências, para que Ele seja uma referência forte para nós. Para que seu filho, por que você quer que seu filho te ame? Quando oferecerem drogas para ele, ele vai dizer o seguinte: não, o meu pai me falou para mim não provar esse tipo de coisa. E pelo amor e respeito que ele tem, ele vai continuar tendo uma vida abençoada, porque o pai e a mãe são vozes de referência na vida dele. Agora, você pode estar passando por um desses momentos, como Jó. Jó não buscou aquilo, ele não causou aquilo, mas Deus permitiu que ele passasse. E no final ele diz assim: Senhor, eu te conhecia só de ouvir,
Jó 42:5, mas agora os meus olhos podem te ver. Eu te conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos podem te ver. Eu quero te dizer e profetizar pelo poder do nome de Jesus, de que qualquer circunstância que você atravessar, você saia dela conhecendo mais a Deus, mais íntimo de Deus. E Deus, Ele é a figura para nós do oleiro e nós somos o vaso. O vaso não pode dizer para Deus, Deus, eu quero ser feito assim, ó, nesse molde, com esses detalhes. Não, o oleiro é que determina como o vaso deve ser feito. E eu quero te falar, meu irmão, na época antiga, eu não sei, eu acho que hoje deve ter uma forma mais moderna, eles ficavam como aquelas máquinas de costura antigas, né? Fazendo aqui, bombeando com o pé, e aquela prancha ficava rolando, e o oleiro, ele ia moldando o vaso. Você já viu um oleiro moldar o vaso da argila, do barro? É muito interessante, mas às vezes o vaso, ele sai meio torto, ele tem que recomeçar. Eu quero te falar que a Bíblia diz que nós somos vasos na mão do oleiro. E não importa se você é um vaso que está quebrado hoje, o oleiro nessa noite pode consertar qualquer vaso quebrado. O oleiro chamado Jesus Cristo de Nazaré, Ele pode transformar as nossas vidas. A palavra de Deus diz em Jeremias 18, então veio a mim a palavra do Senhor, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E meus irmãos, eu não sei vocês, mas o ano de 2018 para mim tem sido um ano de muito aprendizado. Eu tenho aprendido lições assim bastante dolorosas. Lições que estão me custando caro, mas eu sei que eu preciso aprender essas lições. Lições assim profundas. Eu tenho aprendido tanta coisa com Deus esse ano, que tem me custado. E talvez você esteja aprendendo também. Você talvez passou a vida inteira criando seu filho, e agora ele se casou, foi embora. Você então aprendeu, de uma vez por todas, que ele nunca pertenceu a você, você só estava criando ele. Pessoas que, com tanto orgulho no coração, achando que ter dinheiro é ter tudo, mas às vezes no meio de uma doença chegam à conclusão de que só Deus pode operar um milagre. Nem todo o dinheiro do mundo pode fazer tudo. Nós temos aprendido essas lições. João disse, em João 16:33, estas coisas o Senhor diz, vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Os discípulos estavam com Jesus no barco, o barco estava passando por uma tempestade, eles se desesperaram achando que iam morrer, acordaram Jesus, Jesus se levantou e deu uma ordem ao mar e tudo se acalmou e a bonança veio sobre eles. Eu quero te dizer nessa noite, se você tem sido obediente a Deus, eu quero te dizer que Jesus está no barco com você. Você sabe que essa é uma das coisas que consola meu coração. Quando eu estou passando por alguma situação difícil da minha vida, o que consola meu coração é saber que Jesus está comigo. É que eu tenho o respaldo de Deus, porque se Deus é por nós, então quem será contra nós? Se Deus está comigo, se Deus está me respaldando, então eu tenho a bênção do Senhor. E rapidamente eu quero te dar alguns conselhos, te dizendo, cuidado com aqueles que sempre concordam com tudo que você diz ou faz. A Bíblia diz em Provérbios 27 que melhor é repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. O amigo de verdade,
é aquele que vai te confrontar e te dizer: você está errado, eu te amo, mas você está errado. Bons relacionamentos são aqueles que te mostram os pontos em que você precisa melhorar. Se tem alguém que concorda com tudo que você faz, eu vou te falar, tenha muito cuidado. Minha esposa é a minha metade, é a minha esposa, mas ela não concorda com tudo que eu quero fazer. Por vezes, eu disse a ela: estou pensando em fazer isso. Ela disse assim: eu não acho que esse é o melhor caminho. E ela então me fez pensar e escolher, fazer uma escolha melhor. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus repreende aqueles a quem Ele ama. Se sinta amado por Deus se você for chamado a atenção. Se sinta amado por alguém, se esse alguém te apontar um erro que você está cometendo. Entenda, é por amor. Eu vou te falar, eu acho que alguém não chama a atenção do outro se não amar. Tem que ser por amor, confrontando. Então a Bíblia nos ensina que Deus repreende aqueles a quem Ele ama. Eu vou te falar, não é difícil dizer não para um filho, você que é pai. Sabe aquele dia que você levantou de bom humor, aí você chamou teu filho e disse assim: filho, tem um lançamento no cinema, Incríveis 2. Vou te levar hoje, cara. Vou te levar, vai ser muito bom. A mulher elástica, o homem incrível, o bebê maluco, todo mundo vai estar lá. O menino vibra, pai, sai correndo no meio da casa e fica maluco, que legal, e passa o dia falando. O filme é lá pelas 6 da tarde, quando é 5h45, na hora de sair, o menino desrespeita a mãe e trata mal a mãe dele, com desonra. Isso aconteceu lá em casa, irmão, comigo. Sabe o que eu fiz? Eu não podia premiar aquela atitude. Olha, por causa da tua atitude, você vai agora tirar essa roupa e vai ficar de castigo no teu quarto. Ninguém vai ver o filme hoje. Para você aprender que mãe é sagrado. Para você aprender que tem que honrar a mãe e o pai. Aí o menino vai chorar para um quarto e o pai que disse não vai chorar no outro. Porque o coração aperta, irmão. É assim só comigo? Quando você diz não para o filho, o coração de pai e de mãe aperta. E se for minha esposa, aperta mais ainda. A desonra foi com ela, mas ela, não, amor, o menino estava tão feliz, amor, e tal. Ela é tão assim, tão cheia de bondade. Eu sou a parte ruim do relacionamento, irmão. Eu vou carregar essa cruz. Eu tenho que dizer, não vai. E aí fica ele chorando e o pai chorando do outro lado. Para quê? Para você ensinar. Para que eu pudesse ensinar ao meu filho que eu não podia premiar uma atitude como aquela. E às vezes corrigir é difícil. Eu não acredito que Deus gosta de permitir certas situações na nossa vida, mas são necessárias. Então entenda que se Deus te repreende é porque Ele te ama. Não desanime, continue aprendendo, continue lutando. Entenda que Deus tem um propósito nisso tudo. Jesus estava caminhando, viu um jovem cego de nascença, perguntaram para ele: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: nem seus pais, nem ele. Então por que ele nasceu cego? Para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Para que a glória do Pai se manifeste na vida dele. Irmão, entenda que tem coisas que nós atravessamos na vida que é simplesmente para que a glória de Deus se manifeste em nós e através de nós. Tem coisas que acontecem que é para isso, elas são duras, elas são difíceis, mas não são para fim, elas são para começo de algo melhor. É importante manter o coração grato, dizendo: Senhor, ainda assim, eu sou grato. Tem gente que, por causa de um momento difícil, esquece do que Deus fez antes. Esquece, eu não creio mais em Deus, Deus não existe, não adianta mais nada. E o que Deus fez até aqui? E a caminhada com Deus até agora, não vale? Eu quero te falar que por mais que Jesus
não fizesse mais nada na nossa vida, ter morrido na cruz do Calvário já foi mais do que suficiente. Ter morrido na cruz por toda a humanidade, nos dando acesso à vida eterna, foi mais do que suficiente. Então mantenha seu coração contente. É importante confiar em Deus, pois Ele sabe mais do que nós e Ele está verdadeiramente no controle de tudo. Entenda que Deus continua te amando. Então, seja grato no pouco, Ele vai te colocar sobre o muito, meu irmão. Agradeça pelo que você tem. Entenda que Deus continua te amando, mesmo quando você está passando por um momento difícil. Tem gente que diz, cadê Deus, pastor? Será que Ele me ama? Ele me esqueceu? A Bíblia diz em Isaías 49, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer, Deus está falando, ainda que uma mãe esquecesse do seu filho, todavia, eu nunca me esqueceria de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros, os teus desafios estão continuamente perante mim. Deus cumpre suas promessas, meus irmãos. Eu me lembro, acho que deveria ter uns 10 anos, 11, círculo de oração com a minha mãe e umas outras irmãs. E havia lá um missionário e no momento da oração Deus falou através dele e disse assim, eu te vi num púlpito pregando a palavra. Muita gente te ouvindo e pessoas mais velhas ouvindo os seus ensinamentos. Ele liberou aquela profecia sobre a minha vida há mais de 25 anos atrás. Hoje eu estou aqui no púlpito, nesse altar, pregando a palavra de Deus, ensinando daquilo que Deus tem me ensinado, e mais uma vez a palavra do Senhor se cumpre na minha vida. Aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir no tempo e na hora determinados por Ele. Irmão, não compromete o processo. Segue, vai aprendendo, vai caminhando, vai prosseguindo em conhecer a Deus. Ele vai se revelar para você. Busque o Senhor com todas as suas forças. E quando você sentir que elas se esgotaram, continue buscando. Meu irmão, não deixe a tua emoção te dominar. A Bíblia diz, presta a Deus um culto racional. Não é emocional. Não é quando você estiver feliz, cultue o Senhor. Não. É um culto em que você entende, não importa a circunstância, Deus continua sendo digno, Deus continua sendo bom, Ele continua sendo merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Ele continua sendo o alvo da minha vida. Porque tem vitórias que só Jesus pode dar, tem umas que você tem que jejuar e orar. Irmão, jejuar não é uma coisa agradável. Não é agradável você ficar sem comer. E o diabo, ele é sujo. Quando você está de jejum, o pessoal manda bolo de macaxeira para tua casa, te convida para ir no Frutimix, essas coisas assim. Ou então você vai, como eu fui fazer um casamento, aí o camarada botou lá filé no molho madeira, camarão na moranga. E como diz Robert Tom, tem hora que a coisa dói que você faz uma massagem assim, meu Jesus, me ajuda. Mas você busca, Deus, eu estou fazendo isso. Eu estou sendo radical, porque eu quero algo radical do Senhor. Nós temos que nos sacrificar se queremos ver as coisas mudarem. Você quer ver as coisas mudarem? Vem para o amanhecer com Cristo, 6 da manhã, na sexta. Eu saio da minha casa às 5 e tanto da manhã. Quando eu estou vindo para cá, está lá na Praça do Estrela, dezenas de pessoas correndo. Eu acho que isso humilha o crente, irmão. Não humilha o Satanás, não, humilha o crente mesmo. Porque os crentes se recusam a acordar cedo uma vez por semana para buscar a Deus. Mas tem gente que a semana inteira acorda 5 horas para correr, depois volta para casa pronto para tomar um banho, se arrumar e sair para o trabalho. Tudo para quê? Para ficar sarado. Estão se sacrificando e vão conseguir o objetivo, para ter saúde. Eu vou te falar, eu vou para a academia, irmão. Tem dias que eu saio da academia, parece que eu vou desmaiar.
fico me segurando pelos cantos, me sento, né? Você fica com ânsia, você fica assim, meu Senhor, o que é que vai acontecer aqui? Mas você quer ter saúde, você não quer ficar gordo, não quero ficar gordo, minha mulher é tão bonita, eu tenho que ficar bem para ela, né? O tempo passa, metabolismo atrasa, a coisa vai complicando. Estou mandando um recado aí para a turma, né? Pessoal que precisa. Irmão, tem que fazer um esforço, né? Não, eu não vou falar dos pastores que passaram, tá bom. Mas você precisa fazer algo e você quer Deus. Você quer que Deus resolva isso. Alguém já disse que você terá tudo de Deus quando Ele tiver tudo de você. Tudo de Deus, até que nada mais importe. Eu estava no amanhecer com Cristo orando. E Deus falou para mim, apenas me busca, tudo isso que você está pedindo eu vou resolver, eu vou cuidar de tudo isso. Não olhe para todos os desafios ao mesmo tempo, olhe para cada um como um teste para que você seja aprovado. Cada um de nós tem uma medida de graça. Não ache que em outro lugar ou fazendo outra coisa você vai ser mais feliz. Tem gente dizendo, eu vou embora do Brasil, eu vou para os Estados Unidos, porque a economia lá é de primeiro mundo, o Brasil está se acabando, é muita corrupção. Você vai para lá, mas você vai pagar um preço lá também, meu irmão. Quem já teve a experiência de ir para fora do país, sabe do que eu estou falando, não é assim não. Não é mel com açúcar assim não, irmão. Tem um preço. Não importa onde você vá, tem um preço. E eu vou te falar, é melhor estar na geografia onde Deus te pôs do que estar fora dela. Porque aonde Deus te plantou, existe paz, poder e provisão da parte de Deus sobre a tua vida. Se você está no lugar onde Deus te colocou. Hudson Taylor, um escritor, disse, uma vida fácil, que a si mesmo não se negue, nunca será uma vida poderosa. Produzir frutos exige suportar a sua cruz. Jesus disse, se você quer vir comigo após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus não está falando de problema, o contexto aqui é outro. Quando Jesus foi condenado à morte pelos romanos, eles exigiam que aqueles que seriam crucificados carregassem a sua cruz até o Gólgota. Foi o que Jesus fez. Ele carregou a sua cruz. Mas num determinado momento, por causa das feridas, ele estava tão cansado e fraco que alguém o ajudou. Mas os criminosos da época tinham que carregar a sua cruz. Era uma forma de declarar, escute, publicamente, eu vou morrer porque eu cometi crimes. Carregar a cruz era reconhecer, ei, eu estou carregando essa cruz porque eu cometi um pecado e eu vou ser morto porque eu fiz isso. Jesus era inocente, mas mesmo assim levou sobre si os pecados de todos nós, como se fossem dele. Quando ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, é você dizer o seguinte, Senhor, eu reconheço publicamente que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, que eu sou um pecador e que eu preciso de Jesus na minha vida, meus sonhos, meus planos, meu futuro, eu coloco totalmente submissos ao Senhor e ao Seu governo. Então eu estou conduzindo a minha vida diante da Tua presença para que Tu sejas glorificado. E tem gente que está fugindo. Tem gente que quer ser livre de compromisso. Eu não quero fazer nada na igreja. Eu saio antes do culto terminar, que é para não me relacionar e não ter problema. Mas a minha pergunta é, que legado você está construindo? Eu quero fazer nada. Aí o diabo começa a pôr na tua cabeça que você pode ser esse tipo de cristão, que fala de Jesus de vez em quando para alguém, mas que não é comprometido com nada. Você é como um mendigo, irmão. Sabe o que é um mendigo? O mendigo não tem satisfação para dar para ninguém, para pai, para mãe, para ninguém. Come se tiver, se não tiver não come, dorme até a hora que quiser. Mas eu te pergunto, qual é o legado de um mendigo? O que ele está construindo? Porque se você quiser construir algo na sua vida, você vai ter que se comprometer.
Você vai ter que dar cara a tapa, meu irmão. Se você quer construir algo para o reino de Deus, você vai ter que se sujeitar, a sofrer situações. Você vai ter que se doar. Qual é a tua medida de rendição? Ou você se contenta com o que você tem agora? Qual é a tua medida de rendição? Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e eu já estou crucificado com Ele. Eu tenho por perda todas as coisas por amor de Cristo Jesus. Para de se comparar com os outros. Para de comparar a sua vida com os outros. Como está lá em Salmo, eles disseram: Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Tem gente que está olhando para a prosperidade dos outros. Por que fulano está crescendo? Por que ciclano está conquistando? E eu estou aqui. Meu irmão, Deus tem algo para você, meu irmão. Você é alguém especial diante de Deus. As pessoas estão se afundando de tal forma num caminho de comparação que estão deixando de olhar para si mesmas, querendo ser o que outras pessoas são, ou querendo fazer o que outras pessoas estão fazendo. Apenas seja o melhor que você puder ser diante de Deus. E terminando, no final das contas, Jesus mesmo se feriu por amor a nós. A Bíblia diz em Isaías que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Deus nos fere, mas Ele faz isso por amor. Nos fere para nos tornar melhores, sarando depois essas feridas. Mas quantos cristãos, aqui mesmo nessa noite, estão carregando feridas na sua alma? Dores do dia a dia, decorrentes de decepções, traições, sonhos frustrados e etc. Eu quero te dizer que essas coisas não foram causadas por Deus. Esse já é um outro tipo de ferida. São feridas referentes a escolhas que você fez na sua vida. Mas não importa se é um desafio de Deus para a tua vida ou se foi algo que você mesmo causou. Se você se submeter a Deus e se render essa noite, o fato é que Deus pode curar tudo. Deus pode curar todas as feridas da sua vida hoje mesmo. E talvez você esteja vivendo um momento como o momento de Paulo, que disse: Senhor, tira de mim esse espinho, tira esse espinho da minha carne, está difícil conviver com isso. Mas o que foi que Deus disse para Paulo? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo então começou a olhar para aquela situação como uma oportunidade para ter mais de Deus. Fique de pé, por favor. Na minha caminhada ministerial, eu já estou pastoreando esta igreja há quase 11 anos. Vão se completar os 11 anos em novembro. A minha função como pastor é sempre fazer o bem. É abençoar, é aconselhar, é cuidar. Essa é a minha função. Se eu fiz algo diferente disso nesses anos, não foi fora daquilo que Deus me deu para fazer. Mas de uma forma ou de outra, nesses 10 anos, quantas vezes, meus irmãos, eu, Heber Trigueiro, fui ferido nessa caminhada? Quantas vezes eu investi em pessoas que depois se foram? Quantas vezes eu tive momentos tão difíceis, em que eu fui tão ferido, traído, me senti decepcionado, momentos tão dolorosos da minha vida e do meu ministério.
Talvez você tenha sido ferido na sua família também, no meio daqueles que você ama, das pessoas que fazem parte da sua vida. Quantas pessoas assim? Mas Jesus pode mudar tudo. Ontem à noite eu fiz um casamento. Eu já fiz muitos casamentos preciosos, mas aquele de ontem à noite teve um significado especial para mim. Porque eles já viviam juntos há 10 anos e 2 filhos. Na verdade, os filhos dela e ele, quando se juntou com ela, criou os filhos porque eles eram bem pequenos mesmo, ainda de fralda. Só que 10 anos depois de convivência, eles se separaram. Passaram 2 anos distante. Durante esses 2 anos, ela veio para a igreja, trazida por outra pessoa, e colocou a dor dela diante de Deus. Ela foi acompanhada por minha esposa, ia para a célula da minha esposa, e Edilane me conta que ela chegava na célula com os óculos escuros. E ela dizia assim: pastora, levantava os óculos, olha como meus olhos estão, posso ficar de óculos escuros o dia inteiro chorando? Pode. Então ela ficava na célula com óculos escuros. Entregou a vida para Jesus, e ela começou a orar, e dizer: Deus, eu amo fulano, Senhor, mas se tu queres que ele volte para a minha vida e a gente constitua mesmo uma família, o que eu quero, Senhor, é que ele se converta, ele se entregue a ti, vai ser um sinal para mim, e me peça em casamento. Um dia num culto, quase 2 anos depois, ela conosco se congregando, já bem, havia se convertido e buscando de Deus, ele aparece, veio nos visitar, e no final, no apelo, ele se entregou a Jesus, aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Naquele momento eu fiquei em dúvida, eu pensei, esse camarada está querendo de repente mostrar para ela que ele está se convertendo, mas não, ele se converteu de verdade, mudou e pediu ela em casamento. Os pais eram contra, o irmão era contra, mas lá na festa tinha umas 20 pessoas e ela estava se casando debaixo da bênção de Deus, mas como ela também pediu, debaixo da bênção dos pais e do próprio irmão, a família estava lá apoiando o casamento. Ela estava tão feliz, e ela, mulher já fala sem parar, perdão irmã, perdão, mas ela estava tão feliz que ela começou a fazer um discurso. Ela falou mais que eu, irmão, que fiz a cerimônia, mas ela falou, ela estava eufórica, porque ela disse: foi tudo que eu pedi para Jesus, que ele se convertesse, me pedisse em casamento, que meus pais, os pais dele, que a nossa família estivesse junto, um casamento pequeno, umas 20 pessoas, mas quando eu vi aquilo, eu disse para mim mesmo, e depois eu falei para minha esposa, eu disse: amor, o nosso ministério está valendo a pena, tem frutos, está valendo a pena, olha esse casal, está valendo a pena, por eles, por aqueles, pelos outros, está valendo a pena, porque Jesus entrou na vida dela, depois Jesus entrou na vida dele e transformou a vida dos dois. Meu irmão, talvez você seja crente, você venha ao culto, mas talvez você ainda precise permitir que Jesus entre na sua vida. Tem muita gente religiosa que vai à igreja. Religião não é o bastante. Religião não salva, não liberta, não cura. Só quem salva é Jesus Cristo. Só através do nome de Jesus alguém pode ser salvo. Eu quero que você ore comigo. Enquanto você ora, o pastor Israel vai cantar uma canção. E eu quero que você ponha diante de Deus. Se você tem alguma ferida no seu coração, na sua alma, eu creio que o Espírito Santo ele pode sarar essa ferida e cicatrizá-la nesse momento. Coloca as tuas expectativas em Deus, concentra o teu coração nele. Permita que o Espírito Santo haja na sua vida nessa noite.